Nós, como humanos, temos a capacidade estranha de criar mundos fictícios e acabarmos nos apegando a eles, a ponto de agir como se esses mundos fossem coisas reais. Volta pra nós, Ash, deixa o Pikachu sozinho, não. As pessoas vibram assistindo seus filmes favoritos, gritam, se alegram e até mesmo choram. E essa capacidade é tão poderosa que pode te fazer se simpatizar e até mesmo chorar por objetos ou formatos claramente não humanos. Como por exemplo um 8 preto no chão, como já explicado pelo mano Domini no vídeo de Osama Ranking. Que seria ótimo você assistir, sabe? É só clicar no card aqui, ó. Card aqui, ó. Eu não acredito que o barquinho quebrou. A questão é, apreciamos histórias e existem diversas maneiras de se contá-las. Seja por meio de livros, séries, filmes, músicas, desenhos, mangás, e é que eu quero focar no vídeo de hoje. Jogos. Como eu sou um belo de um nerdola, as mídias que eu mais consumia eram animes ou jogos. E até agora esse canal só teve vídeos relacionados a animes, jogos e heróizinho da Marvel. Então antes de me julgar, pense bem no canal que você tá assistindo. Então recentemente resolvi tirar a poeira dos meus jogos da Steam. Comecei com um jogo que me fez refletir mais do que eu esperava. Esse jogo era To The Moon. Eu não pretendo dar spoilers de To The Moon aqui, pode ficar tranquilo, é um jogo de 2011 que custa baratinho e você definitivamente devia jogar. Mas além da sua história emocionante que certamente me impactou, To The Moon me fez refletir sobre o tema de hoje, jogos indies. Eu percebi que grande parte da minha biblioteca da Steam eram de jogos indies. E caso você não saiba do que se trata, são basicamente jogos independentes, feitos por uma pessoa ou um grupo de pessoas muito pequenos. E esses jogos, diferente de franquias grandes, já consagradas como Call of Duty, ou Battlefield, ou FIFA, eles não podem apenas lançar um jogo com belos gráficos e mecânicas já conhecidas. Eu tava dando uma olhada e na moral, isso aqui é crime, tu pagar R$300 pra eles mudarem o jogador de time, irmão. Mas que gráficos incríveis, valeu cada centavo, meu jogador agora está no Flamengo! Esses desenvolvedores indies não possuem holofotes, então eles precisam chamar a atenção com seus jogos. E nisso geralmente abordam temas, mecânicas, artes e interações diferentes que você certamente não encontraria em jogos grandes. Grandes empresas querem continuar ganhando dinheiro para poder pagar todos os seus funcionários e viver do seu lucro. Esse é basicamente o mundo que vivemos, caso você ainda não conheça. Prazer, realidade. Com isso, ao invés de arriscarem jogos com propostas novas, que podem ser bem 50-50, acertando em cheio ou então falhando miseravelmente, preferem trocar esse 50-50 para um 80-20. Criando jogos com mecânicas e histórias que já deram certo anteriormente. Eles pegam essa fórmula, melhoram apenas os gráficos e vendem um produto que, por mais que não tenha quase novidade alguma, certamente irá vender. Mais ou menos o que as franquias de filmes de terror fazem. Os indies, por sua vez, normalmente fogem desse padrão empresarial, enquanto as grandes franquias são comandadas por engravatados que não fazem a menor ideia do que o consumidor realmente quer e repetem apenas uma fórmula. Os indies tentam trazer gameplays criativas que surpreendam o jogador e contam suas histórias trazendo sensações que talvez não conheceríamos em jogos AAA. E agora, meus amigos, eu irei tentar explicar o meu ponto. Vemos, por exemplo, em Papers, Please, onde você é responsável por fiscalizar os visitantes do país fictício Arstotzka. Basicamente, você deve conferir as documentações, checar se aquela pessoa não é nenhum criminoso suspeito e fazer uma rápida entrevista. Uau, simulador de papelada. Calma lá, pô! A cada mês uma nova regra é adicionada, seja um alto número de contrabando que está acontecendo e você agora deve fazer um raio-x nos suspeitos, seja um documento novo que agora você tem que ficar de olho, ou até mesmo um ataque terrorista surpresa. Você deve lidar com tudo isso, enquanto seus erros causam descontos em seu salário que você deve gastar cuidadosamente para sustentar sua família. E essa é a premissa do jogo. Agora, vem cá, sinceramente, papo reto aqui, eu e Tuto e eu, você consegue ver a ideia desse jogo de conferir documentações sendo apresentada para uma grande empresa e ela topando produzir isso? Provavelmente ela dispensaria na hora, não tem nenhum outro jogo famoso desse tipo para se usar como referência. Não faria sentido gastar tanto para produzir um produto original com grande chance de falha. Mas um desenvolvedor indie muitas vezes não pensa dessa forma. E graças a isso o Papers, Please não só existiu, como foi um sucesso. Uau, simulador de assistente administrativo, muito interessante. Ok, talvez você ache papelada chata, mas o espaço é massa, né não? Planetas, alienígenas, naves espaciais e muito mistério. E se você gosta de tudo isso, eu te apresento Outer Wilds. Um jogo indie que possui todas essas coisas junto, e mais um pouco. Temos uma mecânica exclusiva e original para cada planeta, heróis lendários, uma raça antiga que desapareceu e você deve descobrir o paradeiro, e tudo isso num grande loop temporal. Claro que sempre acompanhado de uma incrível trilha sonora. Vale ressaltar. Eu vou parar por aqui porque Outer Wilds merece um vídeo só dele. Que incrível, jogo de navinha, eu quero combate, cadê monstros? Bem, isso aí a gente também tem de sobra.
Irmão, tem jogo até pra você se sentir no Matrix, desviando de bala e dando tiro em câmera lenta, muito massa. A real é que indies cobrem uma vasta variedade, afinal são milhares de pessoas tendo milhares de ideias e gostando de milhares de gêneros diferentes. E, na verdade, o que sempre me atraiu a jogos indies, além dessas mecânicas de jogabilidade diferenciadas ou até mesmo mecânicas simples, mas muito bem executadas, é a forma que esses jogos escolhem contar suas histórias. Por exemplo, em Stanley Parable, um jogo onde você basicamente anda e aperta um botão de interação. É uma mecânica bem simples e até curiosa a princípio. E essa mecânica acaba terminando numa baita reflexão filosófica sobre o que você está fazendo com sua vida. Como em Gone Home, você acompanha uma história extremamente simples que você já deve ter visto em algum lugar. Mas o charme dela está na sua forma de te contar essa história, através de documentos, dentro de uma enorme casa assustadora que você é completamente livre para investigar. Como o Dwarf Mine nos conta a história de sobreviventes e do que é necessário se fazer para sobreviver, que é necessário se enfrentar nesse estilo de vida. E inclusive todos esses jogos que eu citei já deram em algum momento de graça na Epic Games, então se você é sempre atento a essas promoções gratuitas, você provavelmente tem eles na sua biblioteca e eu recomendo. Ou como em Disc Elysium nos sentimos burro diante de tanta informação, mas aos poucos vamos entendendo não só aquele mundo, mas também quem somos e o que queremos ser. Eu poderia passar muito tempo usando exemplos desse tipo, mas eu quero concluir com o que me levou a toda essa reflexão. To The Moon. To The Moon me impactou muito. Eu achei incrível a história do jogo, a ponto de fazer todos meus amigos comprarem e jogarem também. Eu sou bem chato quando eu gosto de algo. Mas o que mais me impactou é como esse jogo é a expressão artística de alguém. Na verdade, de uma pessoa. No caso, Ken Gao, a pessoa responsável por fazer o jogo. Ken aparece nos créditos como responsável pelo roteiro e direção, foi um dos desenvolvedores, ajudou nas pixel arts, foi o responsável pelo mapeamento, layout e também pela composição das músicas, que é um dos pontos altos do jogo. O cara simplesmente se entregou de corpo e alma, fazendo sozinho algumas partes do projeto e auxiliando em todas as outras. Tudo isso para contar uma história. Citando o próprio Ken, numa entrevista que ele deu, para ele To The Moon, entre aspas, é a minha forma de se comunicar com o mundo. Coisas que são difíceis de dizer apenas com palavras. Atingiu em cheio. Eu lembrei o quão incrível pra mim era momentos de apenas sentar na fogueira em Outer Wilds e pensar sobre toda a minha jornada enquanto eu ouvia a música de Rebecca. Ou o alívio que eu sentia ao ouvir o cantarolar de Cornifer após passar horas perdidas no mapa de Hollow Knight. O sentimento de acompanhar a jornada da protagonista em Gris, tentando entender sua mensagem enquanto apreciava aquelas artes incríveis. Ou até mesmo o terror de se colocar no lugar de Senua e lidar com seus transtornos psicológicos em Hellblade. Mas principalmente o sentimento de olhar os créditos de To The Moon enquanto ouvia aquela trilha maravilhosa e refletir sobre a história que eu acabei de absorver. A história que, assim como as anteriores, só foram possíveis de existirem através de jogos indies, através de pessoas que tiveram grandes ideias ou grandes histórias para contar, gostariam de expor ela de alguma forma, seja por meio de apoio, por meio de publishers que acreditaram no projeto, mas de alguma forma eles precisavam contar essa história, de forma interativa, que apenas palavras talvez não seriam o suficiente. É triste o esforço necessário para poder contar essa história. Ken Gao teve que se desdobrar inteiro, e essa é a realidade de diversos desenvolvedores indies, e a grande maioria não tem nem seu trabalho sendo recompensado, mesmo após dar a sua vida no projeto. É sempre altas expectativas e comparações com jogos AAA, principalmente no Brasil, que o mercado é muito menor. Mas, felizmente, temos muitas pessoas querendo contar suas histórias de alguma forma. Como, por exemplo, um jogo gratuito da Steam, chamado Raven Monologue. É um jogo que você somente passa as páginas de um livro ilustrado, que não possui diálogo. É apenas uma historinha bem curta que você vê tudo em uns 5 minutos com um estilo artístico muito único e totalmente de graça. Novamente, é apenas uma história que uma pessoa queria contar. Jogos podem te dar horas de diversões, podem te levar a jornadas a mundos incríveis, a ações intensas, a aventuras, a puzzles desafiadores, a eventos sociais com seus amigos, fazer você se esquecer de seus problemas. E os indies englobam todas essas categorias. Mas o que eu acho mais interessante é que jogos também podem ser apenas uma expressão artística, onde, ironicamente, a gameplay está longe de ser seu ponto forte. Uma expressão artística poderosa, que pode nos ensinar, que pode nos fazer chorar, sorrir e compreender mais do mundo à nossa volta. Fazer-nos refletir o que somos e o que queremos ser. Deixando claro que não tem nada de errado em jogar jogos que são apenas entretenimento, afinal essa é a ideia primordial deles. E eu adoro jogos assim. E vários deles são incríveis e têm a própria alma e identidade no seu próprio gênero, da sua própria forma. Mas o que eu mais amo ver é geralmente algo mais pessoal, ver uma pessoa através da sua obra. Ver os jogos como uma forma de expressar seus sentimentos e ideias. Ver os jogos como uma forma de contar suas histórias de uma maneira única.
ver ideias diferentes, conceitos diferentes, maneiras de usar jogos como eu nunca tinha visto antes. E se temos uma categoria que sempre podemos esperar, que vai abordar desde o mais simples até o mais arriscado, e tentar coisas diferentes, e fugir dos padrões do que deve ser um jogo, essa talvez seja os jogos indies. I guess to not give in to what you think, what I think, like I feel like a game should be, as opposed to essentially just go for something that's actually meaningful to me in some way. And I think, in a way, people are not as different as, sometimes we all feel like we are, because we all have those core things that kind of connect us all. Like we all feel those essentially very fundamental things. I feel like to make something that's meaningful to me, and I know that it would be meaningful to other people as well. There are other people who would find it meaningful in a way that I do. Esse vídeo foi um estilo bem diferente do que eu costumo produzir, então agradeceria muito o seu feedback do que achou. Talvez ele tenha feito muito sentido ou talvez nenhum. Bem, são ideias que eu gosto de pensar e compartilhar. E falando em compartilhar, deixa um like, comentário e compartilha o vídeo com seus amigos, que isso ajuda demais. Sério, cara, tu não faz ideia de como ajuda. Ainda mais num canal pequeno como esse. Se puder, ajude-nos nos Apoia-se, onde tem várias recompensas bem legais. Eu agradeceria muito o teu apoio e eu te espero também na próxima viagem.